Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo da lição, segunda-feira, Sheol e Hades. Quando os escritores do Novo Testamento citam o Antigo, eles traduzem o hebraico Sheol por morte ou por Hades. E aqui na lição mostra cada detalhe sobre isso. No dia de Pentecostes, por exemplo, Pedro citou o Salmo 16:10. Em Atos 2, 27 a 31, substitui a palavra Sheol por Hades. E aqui diz o seguinte, Salmo 16:10. Pois não deixarás a minha alma na morte, Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Agora, Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nessas passagens, a nova versão internacional traduz, respectivamente, os termos Sheol e Hades de maneira mais exata, como sepulcro. Mas mesmo a nova Almeida atualizada indica corretamente que ambos os termos se referem a simplesmente morte. E não há um lugar de tormento. Aqui já cai aquela, é, aquela doutrina que muitos cristãos aderem, que, que Hades é lugar de tormento, que é, que é a questão do inferno, que entra a doutrina da predestinação, né, principalmente quem acredita são os calvinistas, né, com todo respeito aos nossos queridos irmãos presbiterianos, né, a doutrina dos calvinistas, que é a questão da predestinação. O que é a doutrina da predestinação? É, mostra que o ser humano não tem livre-arbítrio. Deus só vai salvar aquela pessoa só se for santo, digamos assim. Só Deus escolhe a salvação da pessoa. Exemplo, eu escolho você, fulano. Você está salvo. Você pecou. Você está no inferno. Você foi predestinado. É tipo mencionar a história do jovem rico, né? Jovem rico se encontrou com Jesus e o jovem rico disse: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Nada, você foi predestinado ao inferno. Então, isso resume essa história, esse exemplo resume tudo da doutrina da predestinação. Além disso, note que o Salmo 16 é um texto poético, no qual a segunda linha basicamente repete a ideia da primeira. No verso 10, as palavras Sheol ou Hades, primeira linha, são paralelas à corrupção, segunda linha. Portanto, Sheol ou Hades não é um lugar de tormento em chamas, mas de corrupção ou decomposição. As versões Almeida Revista e Atualizada e a nova Almeida Atualizada traduzem Mateus 16:18 como as portas do inferno, que é bastante conhecido. Mateus capítulo 16, versículo 18. E nós vamos entender a respeito disso. E traz essa comparação. Diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que em outras versões simplesmente transliteram a palavra como as portas de Hades. E outras ainda traduzem a expressão como morte, as forças da morte e a potência da morte. Essa potência da morte é de acordo com a tradução ecumênica da Bíblia.
A Bíblia judaica completa, produzida por um estudioso judeu que aceitou Jesus como Messias, substitui a expressão as portas do Hades pelo hebraico as portas do Sheol. Essa é a mais uma evidência de que no pensamento judaico, Hades corresponde a Sheol, né? A imagem poética de portas de Hades é retirada do Antigo Testamento, que representa o Sheol, e a morte como cercados por portões, que mantêm os mortos trancados, sem poderem sair de lá. E aqui na nova versão transformadora traduz Mateus 16, 18, um versículo que eu acabei de ler, de maneira bastante clara. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não conquistarão. Hades é um lugar de morte, não de tormento. Aqui já traz a resposta, dizendo que Hades não é um lugar de tormento, e sim é um lugar de morte. Entenderam? É um assunto que é bom, nós conhecemos, e também é complexo porque tem várias traduções bíblicas. E quando você junta, você tem que fazer uma comparação certinha para chegar numa conclusão, né? Para chegar numa explicação lógica a respeito de Sheol e Hades. Duas palavras, né? Em algumas traduções são diferentes, em outras elas se encaixam e têm a ver com o assunto, dizendo que Hades não é um lugar de tormento, de fogo, um inferno, como a gente vê em filmes de terror, desenhos animados e doutrinas, como eu disse, da predestinação, mas é um lugar de morte. E para encerrar, o contexto de Mateus 16, 18 explica por que as portas do Hades e da morte não prevaleceriam contra a igreja. A razão é que a morte e o Hades jamais prevalecerão contra Jesus. Ele quebrou os grilhões da morte e da sepultura quando ressuscitou no terceiro dia. Amém? Deus seja louvado. Né? Como diz a música de Fernanda Brum, eu esqueci o nome, né? Que é a música que tomou as chaves da morte e o inferno levou. E acreditar quem é Ele é Deus, acima de todo, Senhor, Ele é Rei. O meu Deus é forte e poderoso, meu Deus é forte e poderoso não vai perder. É assim. Uau! Fernanda Brum, grande cantora, uma baita cantora. E oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta tarde ou por essa noite, qualquer hora, em qualquer lugar, nossos queridos irmãos acompanhando. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo da lição e da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço!